O câncer tem cura e a nutrição adequada para a melhora da imunidade é fundamental do diagnóstico à cura do câncer. Bom dia! Hoje eu vou começar com uma live que tem sido requisitada pelas redes sociais e pelas pessoas durante a minha live, que é a questão do peso. O peso dos pacientes com câncer costuma ser uma grande preocupação para oncologistas e para nutricionistas. E por qual motivo? Porque esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de ganhar peso. E aí, hoje eu vou trazer alguns caminhos, algumas sugestões na nutrição para que você, como paciente, possa ganhar peso. E também vou trazer algumas dúvidas, algumas crenças, alguns mitos que as pessoas têm de alimentos que muitas vezes são benéficos para a saúde, mas as pessoas tiram esses alimentos e indiretamente prejudicam a própria saúde. Dessa forma, eu vou pedindo para que as pessoas que forem entrando comentem comigo se tem alguma dúvida sobre esse assunto, que é sobre o aumento de peso para pacientes com câncer. Se o celular estiver tremendo é porque eu estou escrevendo aqui para vocês. E também, se quiserem participar ao vivo, fique à vontade, vai ser um prazer nós conversarmos aqui, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui essa mensagem. Se eu não conseguir, não tem problema, a gente continua nosso bate-papo aqui. Então, vamos lá. O que eu quero trazer de informação é o seguinte: por que a pessoa perde peso durante o tratamento com câncer? O que acontece para que essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, ela perca peso? Existem duas linhas principais. A primeira dela é o tipo de câncer e a segunda é o tratamento. Então, quando a gente fala de tipo de câncer, e aí eu vou falar para vocês de câncer de mama, câncer de próstata, ou seja, ou cânceres urológicos, câncer de pele também, esses cânceres de forma geral, eles não contribuem tanto para a redução do peso do paciente, uma característica do próprio tipo de câncer. Porém, quando a gente fala de uma informação importante, que é o câncer do sistema digestório. Então, eu estou falando do esôfago, eu estou falando do estômago, eu estou falando do pâncreas, do fígado, do intestino. Todos esses cânceres, eles são extremamente consumptivos. A pessoa chega a perder metade do próprio peso, dependendo do peso que ela tinha no início do diagnóstico da doença. Quando eu falo, por exemplo, do câncer de cabeça e pescoço, também eu tenho uma redução do peso extremamente grande, é muito preocupante quando a gente tem esse problema. E quando a gente fala de câncer de pulmão, que é extremamente agressivo também, a gente tem essa relação da redução do peso de maneira bem agressiva e bem intensa. Isso acontece por conta da própria atividade do câncer dessas regiões e do próprio funcionamento fisiológico do organismo. Se eu tenho o fígado, se eu tenho o pâncreas, eles vão participar da digestão. Eles não participando de forma efetiva, eu tenho uma redução também direta no peso. Então esse é o primeiro olhar. Existem duas linhas: os cânceres que fazem a pessoa se desnutrir mais e os cânceres que fazem a pessoa se desnutrir um pouco menos, mas também existe o risco da desnutrição. E aí eu entro na terapia, no tratamento. O tratamento também tem essa relação de redução do peso. E aí, quando eu falo da redução do peso, eu penso normalmente na quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Essas medidas que são positivas para a saúde, são benéficas para o organismo e são combatentes contra o câncer, elas de forma geral também consomem bastante energia do corpo, consomem bastante energia do paciente com câncer. Dessa maneira, um paciente que faz químio, que faz rádio, além dele consumir nutrientes desse paciente, a própria condição dessa terapia, ela faz com que esse paciente se sinta mal, perca apetite, vomite. Então, todos esses processos que eu acabei de comentar colaboram para que esse paciente também reduza o peso. Dessa maneira, é importante que a gente tenha sempre um profissional habilitado para conversar
com esse paciente que deseja ganhar peso. Acho que é fundamental frisar isso. Eu preciso lembrar que a maioria dos cânceres a gente consegue, com a boa medicina e com a boa nutrição, a cura, mas existe um grupo pequeno que essa cura não acontece. Muitas vezes a gente ouve, a gente vê e ouve comentários de outros colegas profissionais que a pessoa está seguindo o modelo que eu já vou citar para vocês, de tira isso, tira aquilo e tira aquilo outro. Então, olha como é que é importante consultar um profissional habilitado em câncer, um nutricionista que tem habilidade para lidar com essa doença, para que a gente possa reverter. Eu trouxe até a experiência minha de uma colega nutricionista que me atendeu até gratuitamente quando eu tinha 14 anos de idade, e ela, com muito carinho, fez o atendimento, mas ela não tinha experiência com câncer. Então, indiretamente, se eu tenho um profissional que é habilitado, um nutricionista, mas que não tem experiência nessa área, o risco de desnutrição é muito alto. Então, aí entra a importância de você ter contato com pessoas que tenham habilidade com isso e que tragam bons resultados. Por exemplo, desde 2004 eu atendo diretamente pacientes com câncer. Diversos pacientes já chegaram à minha mão com baixo peso, desnutridos, e eu consegui recuperar utilizando as ferramentas corretas da nutrição. Quando você utiliza uma ferramenta correta, quando você utiliza informações adequadas para esses pacientes, a gente ajuda esse paciente a ganhar peso novamente. Isso é muito importante. Tem uma observação aqui nos comentários. Muitas pessoas que não são da área da saúde também fazem sugestões erradas, né? Então, todo mundo, né? De nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco, tem até uma brincadeira nesse sentido. Todo mundo faz sugestão do que tem que comer, do que tem que fazer, e algumas pessoas não vejo que fazem de má fé. Às vezes essa pessoa seguiu uma orientação que ela fez para a mãe dela, que ela fez para o pai dela, que ela fez para o filho dela, qualquer que seja, e que aquela orientação para aquela pessoa deu certo, porque, por exemplo, ela falou assim, eu vou tirar o pão. E às vezes aquela pessoa tinha doença celíaca. Então, para ela foi excelente ter tirado o pão, as farinhas, porque a doença celíaca é um problema grave, atinge uma porcentagem pequena da população e para ela realmente ia fazer mal. Uma pessoa com doença celíaca chega a ter 30 episódios de diarreia por dia se come glúten. Então, ou seja, se ela fala, com a minha mãe deu certo, com meu filho deu certo porque aquela pessoa tinha aquele problema, mas 99% da população não tem. Então, é importante a gente não utilizar essas sugestões de profissionais não habilitados ou de leigos, porque o risco da gente desnutrir esse paciente é muito grande. Existe também outra linha que é eu não vou consumir carne vermelha, né? E olha que grave essa situação. A carne vermelha, que é um nome vulgar, né? Eu não gosto desse termo, mas as pessoas conhecem como carne vermelha, até a literatura usa isso. Eu vou pensar em carne de boi, carne de carneiro, carne de porco. Esses alimentos, eles têm bastante proteína e bastante ferro. Algumas pessoas, pessoalmente, elas não gostam da carne de boi, mas ela come carne de frango, ela come carne de carneiro, ela come outro tipo de carne. Então, olha que interessante, quando eu retiro a carne de boi desse paciente, muitas vezes, para a maioria dos pacientes, é a única carne que ele tem acesso, a única carne que ele gosta. Mas disseram para ele que isso faz mal e ele para de comer. E o que acontece? A carne ela fornece uma quantidade gigante, muito interessante, de proteína, que é o principal substrato para formar a célula de defesa. Se eu não tenho célula de defesa, esse paciente perde imunidade e também perde peso. Quando eu perco peso, em especial o peso em massa magra, que é o músculo, o risco desse paciente vir à morte é muito maior. Então é muito perigoso ouvir um profissional não leigo ou alguma pessoa leiga no assunto falando para você tirar o pão, sendo que muitas vezes era algo cultural para aquele paciente, fazia bem para ele. Você falar para a pessoa tirar a carne e muitas vezes essa carne era o alimento que ela mais gostava de consumir e que trazia muitos efeitos
positivos e benéficos para a saúde. E outro item extremamente interessante, quando as pessoas falam, você está com câncer? Então você tem que tirar o pão, eu já expliquei, você tem que tirar a carne vermelha, eu já expliquei para vocês, e aí entra no bolão, tem que tirar o leite. Olha que grave essa situação. O leite é uma excelente fonte de proteína e uma fonte de cálcio. Muitas pessoas durante a vida inteira tomaram leite, tiveram ele como principal fonte de cálcio, fonte de proteína, fonte de energia, faziam vitaminas para poder consumir a fruta, porque às vezes essa pessoa não gostava de consumir a fruta in natura, mas se tivesse batida com leite ela consumia, e a partir disso ouviu falar que tem que tirar o leite. Não precisa tirar o leite. A pessoa só vai retirar esse alimento se ela tiver alergia à proteína do leite de vaca. Porque mesmo se ele tiver intolerância à lactose, existem vários produtos lácteos que a gente consegue fazer esse controle. Então, lembra do seguinte, a mania de eu vou tirar pão, eu vou tirar leite e eu vou tirar carne vermelha, pode ser o primeiro passo para a desnutrição. Lembra disso. A mania de tirar leite, a mania de tirar pão e a mania de tirar carne vermelha pode ser o primeiro passo para a desnutrição. E a desnutrição é extremamente difícil a gente recuperar, principalmente com algo tão restritivo que são essas orientações que muitas vezes são passadas. Outra questão que é dita bastante, você não pode comer carboidrato. Carboidratos são um nutriente que dá energia para o corpo, está presente no cará, está presente no inhame, está presente no trigo, está presente no arroz, que ajuda o paciente a ganhar peso, e a pessoa fala, não, agora você não pode comer mais carboidrato. Primeiro passo que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a maioria dos pacientes se cura do câncer, mesmo 20 anos após, consumindo carboidrato. Você encontra carboidrato em todos os alimentos. Você só não vai encontrar carboidrato se você consumir o dia inteiro carne. Carne é bom, mas consumir o dia inteiro só carne não é benéfico para a saúde. Então, é falsa informação de que sem carboidrato, isso vai ser positivo para a saúde desse paciente. Então, tire essa informação de que o carboidrato ele vai fazer o câncer crescer e vai fazer a pessoa piorar a saúde dela. Isso não é verdadeiro. É muito importante a gente ter sedimentado essas informações de manter o leite, manter a carne vermelha ou manter as outras carnes. Se a pessoa gostar do pão, consumir esse pão e de forma alguma pensar em tirar carboidrato. Quer ver um exemplo? Se eu tiro carboidrato, eu tiro fruta, porque todas as frutas têm carboidrato, que é o açúcar, que é benéfico para a saúde desse paciente. Nós somos geneticamente treinados a gostar de gordura e a gostar de açúcar. Alexander, você está falando que eu tenho que pegar então o açúcar branco da cozinha e dar para o paciente? Não, hipótese alguma. Consuma açúcar das próprias frutas. A Organização Mundial da Saúde é uma das que preconiza o consumo de frutas para que a gente possa se proteger do câncer e combater o próprio câncer. Então, essa questão de não consumir carboidrato, você vai interromper o crescimento do câncer, isso não tem respaldo científico algum, isso é falso. A gente, em primeiro lugar, para ficar sem carboidrato, você precisa comer o dia inteiro só produto carne. Já não é indicado, porque a gente não é leão, a gente não é tigre, a gente é onívoro. Somos seres que precisamos de vegetais e de produtos de origem animal. Eu tenho outra observação aqui, muito mais sugestões erradas por aí, além do pão, do leite, da carne, do carboidrato, e aí seria o dia inteiro eu falando do que vai tirar. Cada hora, quando a gente entra na internet, você ouve uma nova informação, que você tem que tirar o pão, você tem que tirar o leite, você tem que tirar a carne vermelha, não, você tem que tirar todas as carnes, você tem que tirar o carboidrato, você tem que tirar isso. Não acaba, a lista não acaba. E essa lista ela é divulgada por um profissional que não tem experiência ou por pessoas leigas no assunto. Então, é importante a gente frisar isso. Um ponto que se fala bastante, Alexander, mas não posso tomar o leite porque o câncer é inflamatório e o leite é inflamatório. Falsa informação também. Eu publiquei no meu Instagram os estudos científicos que comprovam que leite não é inflamatório.
de uma das principais pesquisas hoje que existem no mundo, que é o ensaio clínico randomizado. Quem divulga que leite é inflamatório, ele está errado, essa informação é falsa. Claro, existem pessoas com problemas inflamatórios com leite, e eu citei no começo, são pessoas com alergia à proteína do leite de vaca. Salvo essas pessoas, esse alimento é riquíssimo, fonte de proteína, fonte de cálcio, uma oportunidade de você misturar isso com frutas e consumir uma vitamina. Então lembra bastante disso. É fundamental que você tenha informações adequadas para que você possa ter energia para passar pelo tratamento do câncer e melhorar essa imunidade. Se a gente entra em sugestões de pessoas leigas ou que não têm experiência, o risco dessa pessoa perder peso é cada vez maior. E a nossa intenção é que você possa ganhar peso e você possa ter sucesso no seu tratamento com câncer, né? Então aí a gente entra na parte de sugestão, né, que eu quero fazer com vocês. Deixa eu pegar só outra informação aqui. E a intolerância à lactose também é bom evitar o leite. Aí quando a gente fala de intolerância à lactose, todos os leites têm lactose. Se você pensar de qualquer mamífero, ele vai ter lactose. Você precisa avaliar se esse paciente tem uma intolerância grave ou uma intolerância leve. De maneira geral, a pessoa que tem uma intolerância grave, uma pessoa numa situação difícil, existem leites sem lactose, né? Então é lactose free ou sem lactose, e ele poderia consumir esse leite normalmente, poderia consumir outros produtos lácteos, consumindo muitas vezes a lactase que é vendida na farmácia, claro, seguindo a orientação do médico ou do nutricionista que faz o acompanhamento desse paciente. Combinado? De forma geral, o leite tem mais lactose. Se eu pego bebida láctea, tem menos lactose, leite tem menos lactose, coalhada, iogurte e bebida láctea tem bem menos. Então seria uma maneira, uma forma de você consumir as proteínas lácteas e você consumir uma fonte de cálcio importante para o seu organismo. Continuando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só enviarem para mim no comentário que eu vou respondendo para vocês. E aí a gente entra nos alimentos que vão trazer essa possibilidade de você ganhar peso, né? Então, o que é importante eu prestar atenção? Eu já falei para vocês sobre os tipos de câncer que mais desnutrem, eu já falei sobre as crenças, os mitos e as maneiras erradas que existem e que fazem com que as pessoas percam cada vez mais peso e tenham uma dieta que piore o sistema imune e de forma alguma melhore o sistema imune. E aí a gente vai entrar na questão da consistência, não da consciência, da consistência desses alimentos. Por exemplo, às vezes a pessoa fez a quimio, fez a rádio, ou ela tem algum problema na dentição, e a consistência desse alimento precisa ser mais cremosa, o alimento precisa ser mais bem cozido, ele precisa ser pastoso, ele precisa ser no formato de sopa. Então, o primeiro passo para a gente pensar é como é que está a mastigação desse paciente. Esse paciente está com dificuldade de mastigar? Ele tem alguma prótese? Ele usa dentadura? Esse é o primeiro passo. Às vezes ele não consegue comer o bife, ele não consegue comer o filé por dificuldade da mastigação, não porque ele tem uma rejeição à carne. Então eu vou preparar esse frango desfiado, ou esse frango batido, ou carne moída, ou um creme, ou uma pasta, né, um alimento pastoso, para que ele possa ter a oportunidade de engolir esse alimento, de mastigar esse alimento e aproveitar os nutrientes dele. Além da questão da consistência, eu vou pensar nos elementos que vão fazer parte. Muitas vezes a pessoa fala, não, ele está tomando uma sopa, ele está tomando um creme, mas o que ela coloca na sopa? Ela coloca só legume, ou ela coloca só cereal, por exemplo, legumes, beterraba, abóbora, abobrinha, cenoura. É positivo para a saúde? É positivo, tem fibra, mas só ele não vai ajudar a melhorar o sistema imune. Aí a gente pensa, a pessoa coloca também arroz, ela fez com trigo, ela fez com milho, ou seja, ela colocou os cereais. Tem carboidrato, é positivo para dar energia, mas não é tudo. E aí o que eu poderia pensar e que normalmente falta na alimentação do paciente com câncer? Os alimentos fontes de proteína, de alta quantidade de proteína, que são as carnes.
seja a carne de boi, seja o frango, seja até mesmo os ovos, seja o peixe. Esses alimentos, sim, são os principais formadores da célula imune. Então, eu não consigo formar célula imune se eu não tiver proteína. É fundamental que nessa sopa tenha carne de boi, ou tenha carne de frango, ou tenha o peixe, ou a pessoa possa consumir o ovo junto com essa sopa, porque desta maneira, se ele consome esse alimento, ele vai ter o principal nutriente formador da célula de defesa do câncer. Isso é fundamental a gente destacar, porque é um dos alimentos mais negligenciados no tratamento do câncer. As pessoas não consomem carne, sendo que é o nutriente que mais colabora para a formação das células de defesa. Vou repetir mais uma vez. As pessoas não consomem carne e é o alimento que mais colabora para o sistema de defesa desse paciente. Por isso, eu sempre friso para as pessoas consumirem pelo menos uma porção de carne. De uma forma didática, uma porção de carne seria a palma da mão desse paciente no formato de bife. Ele não consegue comer o bife. Corta ele em pedacinho, tritura ele e torna ele fácil para que essa pessoa possa mastigá-lo, que a pessoa possa consumir. Alguns pacientes também, durante quimio-rádio, se você deixa a comida com sal, ele sente um sabor amargo, sente um sabor metálico. Aí ele rejeita o alimento e começa a perder cada vez mais peso. Então, qual que é a sugestão que a gente faz? Muitas vezes no tratamento de quimio-rádio, a gente sugere que ele retire todo o sal daquele alimento e ele vai experimentar. Normalmente ele tem uma boa aceitação. E a questão do controle do sal, você pode ir dosando na própria comida, você pode ir controlando esse consumo ao longo do dia. Mas muitas vezes você tem que restringir bastante o sódio, porque a quimioterapia e a radioterapia, quando você come esse alimento com um pouco de sal, ele dá esse sabor metálico, dá um sabor amargo, e a pessoa rejeita o alimento. Fala, ela não gosta de carne. Não é que ela não gosta de carne, é que tem uma quantidade maior de sódio na carne. Se você adiciona mais sal, ela vai ter mais ainda, aí ela rejeita esse alimento e perde peso. Então, se você toma essa atitude, se você segue esse caminho, você consegue ajudar esse paciente a melhorar a imunidade e também ganhar peso, visto que quando eu penso em desnutrição, a pessoa está perdendo dois componentes especiais, a gordura do corpo e também ela está perdendo a questão da massa magra e massa gorda, né? Ele perde gordura e perde o músculo. E o que eu quero frisar? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer algum alimento, ela vai oferecer um alimento para esse paciente, muitas vezes ela fica, poxa, mas eu vou ficar só oferecendo arroz? Vou ficar oferecendo só arroz, só trigo, arroz, trigo? Olha que nutriente bacana que você pode oferecer, que é o carboidrato. O carboidrato ele também está presente na mandioca, então pode fazer uma mandioca cozida, ou posso pensar no cará, ou posso pensar no inhame. E aí esses alimentos podem ser cozidos, podem ser oferecidos em formato de purê, e essa pessoa aceita melhor o alimento, porque ela já está com dificuldade de mastigar, ela já está debilitada, isso contribui para que ela possa ganhar peso. Eu posso oferecer fibra para ela, além do legume, a salada, a couve é muito rica em cálcio e vai ser importante para esse organismo. Eu tenho compostos fenólicos na couve que vão proteger esse organismo contra a ação de quimioterápicos e outras substâncias. Alexandre, mas eu vou proteger de que forma? Eu vou proteger as células saudáveis, porque a célula doente, o quimioterápico tem que agir. Então, eu posso cortar essa couve, fazer o cozimento dela e oferecer para esse paciente. Existe um cuidado especial na quimio e na radioterapia com a higienização de alimentos crus, porque ele pode causar uma intoxicação alimentar ou piora da imunidade. Então, de maneira geral, na quimio e na rádio, é oferecido o alimento mais cozido, seja o legume, seja a verdura, porque ela pode trazer alguma bactéria que traga prejuízo para esse paciente, né? Então a gente frisa bastante isso. Eu não posso ter risco de piorar a saúde do paciente com o alimento que eu estou oferecendo. Em outras situações, se a gente consegue fazer uma sugestão de higienização adequada de fruta, verdura e legume, é possível oferecer in natura para esse paciente. Mas se ele está com a baixa imunidade, ou seja, neutropênico, muitas vezes o alimento cozido, fruta, legume, é mais interessante para ele.
Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou oferecer uma fruta cozida? Existe a pera cozida, a maçã cozida, que também vão fornecer vitaminas e fibra para esse paciente. Você pega uma panela com água, põe a maçã lá dentro e põe ela para ferver, ela fica cozida. Você pode, para ela adquirir um gostinho diferente, espetar cravos nessa maçã e colocar uma pitadinha de canela no momento do cozimento, que depois que ela estiver cozida, aí você tira, claro, os cravos, né? A pessoa vai perceber que ela está com um aroma diferente, com um sabor diferente. É uma oportunidade dela consumir fruta, mesmo com a imunidade bem baixa. E aí eu tenho outra sugestão aqui. Você pode fazer ela na água de imersão, né? Cozido na água, mas se você tiver uma panela em casa que ela faz o cozimento por vapor, maravilhoso, melhor ainda porque ela tem uma perda de nutrientes menor, tá bom? Então eu tenho as duas opções, ou eu faço cozimento em imersão na água, né, pensando numa fruta, ou eu posso também fazer no vapor, caso você tenha essa panela que faz esse cozimento no vapor. Existe outro alimento que é negligenciado no câncer e que colabora muito para o ganho de peso, que são os mingaus. Então, você pode fazer um mingau de aveia, nele indiretamente eu já vou ter o leite, eu já vou ter a aveia, que é um cereal que ajuda muito ao ganho de peso, ajuda muito ao trânsito intestinal. Se eu tenho um paciente com um trânsito intestinal ruim, isso interfere no ganho de peso, porque essa comida não está percorrendo todo o intestino dele e colaborando para que ele ganhe cada dia mais peso. Então, você ofertar mingau de arroz, mingau de aveia, existem diversas outras formas que você pode oferecer, ou uma canjica para esse paciente, é uma oportunidade que ele tem de ingerir mais caloria numa consistência pastosa, que muitas vezes é mais fácil dele consumir, mais fácil dele mastigar e colaborar para que ele tenha o tão sonhado ganho de peso que é comum na desnutrição, que é comum no câncer, né? É muito importante a gente frisar que no câncer eu tenho um risco de desnutrição muito grande e, infelizmente, uma das principais causas de morte no câncer não é o câncer, é a desnutrição. Mais de 40% dos pacientes com câncer acabam morrendo por conta da desnutrição. Por isso eu trouxe essa live para vocês, para que ela seja uma esperança, para que ela seja uma sugestão, seja um caminho para que as pessoas possam cuidar cada vez mais de uma alimentação saudável, sem orientações restritivas de profissionais que não têm habilidade com câncer. Retirar leite, de maneira geral, é ruim do paciente com câncer, retirar pão é ruim, retirar carne vermelha e outras carnes é ruim, e isso tudo, retirar o carboidrato, sem carboidrato na dieta é ruim, e isso é um dos principais motivos que faz esse paciente cada dia mais reduzir mais o peso, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, fique à vontade. Hoje foi nossa live sobre como aumentar o peso no câncer. Amanhã nós faremos uma live especial que é sobre hidratação, um dos elementos mais esquecidos pelas pessoas saudáveis e também pelo paciente com câncer. Então amanhã a gente vai fazer sobre hidratação dos pacientes com câncer. E para quem desejar ter um contato com conteúdo meu, né, conteúdo que eu produzo sobre o câncer, dentro do link da minha bio no Instagram, existe um canal do Telegram escrito Câncer Tem Cura. Alexander, o que é esse canal do Telegram? Telegram é um aplicativo assim como o WhatsApp, mas melhor, porque eu consigo enviar todo o conteúdo para vocês, consigo mandar áudio, consigo mandar esses vídeos que eu faço nas redes sociais e você recebe 100% dele. Às vezes, quando você segue alguém no Instagram, no Facebook e no YouTube, essas redes sociais limitam a chegada de informação para você. Já no Telegram, não. Tudo que eu coloco lá dentro, você tem acesso direto, imediato a essas informações. Então, fique à vontade para participar do canal do Telegram, é gratuito, vocês não pagam nada, é só clicar no link da bio e fazer a inscrição, entrar no canal do Telegram para receber essas informações. Amanhã a gente continua a nossa live no nosso bate-horário, né, às 6 horas da manhã,
falando sobre hidratação e câncer, e divulguem essa live para pessoas com câncer, para familiares com câncer, porque talvez isso seja uma esperança para um paciente que muitas vezes não vê mais